Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a estabilidade da lei de Deus. Dois textos servem como base para o nosso estudo hoje. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Malaquias 3, verso 6, que diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Um texto no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela companhia. Nos dois textos que lemos ainda há pouco, percebemos que o Senhor Deus é um Deus que é estável. Todas as coisas podem mudar, mas Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Pelo fato de Deus não mudar, Malaquias vai dizer que essa é a razão pela qual o seu povo não é destruído. Porque se Deus mudasse de ideia, conforme o povo muda de ideia e é volúvel o tempo todo, o indivíduo faz um pacto com Deus, um momento, uma aliança com Deus, daqui a pouco ele quebra essa aliança. Se Deus fosse um Deus igual a gente, ele já teria destruído a humanidade como um todo. Mas em Deus existe uma estabilidade. E Tiago, no capítulo 1, verso 17, ele vai dizer que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é estável. E é essa estabilidade de Deus que nos dá confiança, que nos mostra que ele não muda. Nós não temos tempo aqui nesse canal para podermos analisar todos os textos, mas a Bíblia vai deixar claro que a lei de Deus é a transcrição do seu caráter. E que assim como Deus é estável e ele não muda, a sua lei também não. Bom, mas precisamos compreender aqui de que lei é que nós estamos falando. Quando olhamos para as leis que foram dadas para Israel, lá no Sinai, naqueles 2 anos em que o Senhor Deus estava formando a aliança, que Deus estava estabelecendo a aliança com o seu povo, eu mencionei para vocês que Deus deu vários tipos de leis para o seu povo. Ele deu, por exemplo, leis para Israel enquanto nação, leis que deveriam reger a teocracia, leis que iriam reger o comportamento dos reis, o comportamento dos sacerdotes, o comportamento do exército, leis que deveriam organizar, por exemplo, como é que os escravos deveriam ser tratados, leis que diziam respeito a como a terra seria tratada dentro do contexto da teocracia. Essas leis, elas se mantiveram em vigor enquanto Israel manteve a sua aliança com Deus. Quando, como nação, Israel acabou sendo rejeitado, porque rejeitou a Deus, rejeitou os termos da aliança, e houve graça para Israel ainda, até a época da morte de Estevão. De maneira muito especial, a profecia das 70 semanas de Israel, de Daniel, vão nos mostrar que o Senhor Deus estabeleceu de Daniel até a época da morte de Estevão 490 anos de graça, de misericórdia, para que eles pudessem entender os aspectos da aliança e poder vivê-la, para que eles não fossem rejeitados enquanto nação. Mas finalmente, quando eles apedrejaram Estevão, e assim o primeiro mártir teve lugar na igreja, então eles foram rejeitados enquanto nação. Obviamente que se já não existe mais uma nação, não existe mais uma teocracia, então as leis que regiam a teocracia não têm mais lugar, não existe mais uma razão de ser. Haviam leis também que regiam todo o sistema de sacrifícios e ofertas dentro do templo, dentro do santuário. Essas ofertas e todo o sistema do santuário apontavam para uma realidade maior, apontavam para o ministério de Cristo Jesus, apontavam para aquilo que Cristo faria morrendo na cruz do Calvário, apontavam para as 3 fases do seu ministério, a fase aqui na terra enquanto ser humano, a fase que ele faria no céu intercedendo pelo ser humano, e a última fase, a fase do julgamento pré-advento, antes que ele pudesse retornar para poder buscar o seu povo. Tudo isso estava prefigurado dentro do santuário, nos diversos sacrifícios que deveriam acontecer. Quando Cristo Jesus morreu, no momento da sua morte, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo.
E o cordeirinho que seria sacrificado naquele dia pela nação fugiu. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia morrido pela nação. Então, a partir do momento da morte de Cristo Jesus na cruz, essas leis que diziam respeito a todo o sistema de sacrifícios não tem mais razão de ser. Mas agora, quando você olha os outros dois tipos de leis que aparecem ali, leis a respeito da saúde, leis que já existiam antes de Israel enquanto nação, leis que já existiam para poder mostrar que Deus, em sua soberania, ele criou todos os animais. E Deus resolveu dizer, esses você pode comer e esses não. Por quê? E aí tem muita gente que entra nos méritos da questão dizendo, porque determinado animal tem essa característica ou aquela outra que faz mal. Pode ser que alguns sim e outros não. O fato é que é o seguinte, Deus, como é o Criador, e dentro de uma condição de pecado, porque ele não criou os animais para serem consumidos pelo ser humano, mas quando ele permitiu que isso acontecesse, ele estabeleceu as regras. Como só ele pode dar a vida, então ele estabelece as regras. Isso ele deu antes que a sociedade de Israel existisse. E elas permanecem em vigência ainda hoje. E as leis morais? Bom, quando olhamos para o livro de Gênesis como um todo, como já mencionei, os princípios dos 10 mandamentos de Deus estão diluídos lá dentro dos usos e costumes das pessoas. Se você fizer um estudo bem claro dentro do livro de Gênesis, você vai reparar que os princípios dos 10 mandamentos estão lá. Eles já eram obedecidos, ainda que não de forma sistematizada, como Deus deu a Israel. E se esses mandamentos foram dados para a humanidade antes de Israel, eles continuam depois na própria igreja. Aliás, quando nós olhamos para o Novo Testamento, os mesmos princípios que são mencionados nos 10 mandamentos, nós vemos em vigor dentro da igreja cristã primitiva. Então, assim como Deus é estável, e a lei moral, estamos falando agora especificamente dos 10 mandamentos, que são uma transcrição do caráter de Deus, o que ele é, ela também permanece para sempre. E a mesma forma como ela se comportava dentro da aliança, é a maneira como ela se comporta hoje. A lei moral de Deus nunca foi dada para poder salvar o ser humano. Mas uma vez que ele estabeleceu uma aliança com Deus, ele vai viver de acordo com aquilo que o Senhor Deus quer que ele viva. Por isso Jesus vai dizer, se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. Aquele que diz que o ama, mas que não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade, já disse o apóstolo João. Então, quando você olha para esses detalhes, você precisa compreender de que ensinamentos, de que instruções é que a Bíblia está falando lá no Novo Testamento. O fato é que o Senhor Deus pensou em tudo, e na sua estabilidade, ele nos deu garantias de que ele não muda, e então nós podemos firmemente estar alicerçados nele, sabendo que o plano grandioso que ele tem para cada um de nós vai se cumprir de acordo com a sua vontade. Vamos orar e pedir a ele para que ele nos ajude a viver os princípios da sua lei. Obrigado, Senhor, por tua graça maravilhosa. Obrigado porque somos salvos por ela. Mas obrigado também porque o Senhor tem um propósito para nós. Vivermos os princípios da sua lei, para voltarmos a ter a semelhança contigo, a sua imagem e semelhança como o Senhor fez com Adão e Eva no Jardim do Éden. Ajuda-nos hoje a viver os princípios da tua aliança e perdoa-nos porque temos quebrado a mesma lei. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?